Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani anuncia a rescisão contratual de Denis Júnior. A decisão tomada em comum acordo entre as partes visa abrir espaço na folha salarial do clube, que não contava mais com o centroavante para a reta final da Série C. Com a derrota do CSA para o Itabaiana, Bugre termina a 16ª rodada somente a 1 ponto do G4 da Série C. Pela Copa Paulista, Guarani perdeu para o São Bento em casa por 2-1 e se complica na competição. Após anunciar a saída de Alberto Valentim, Ponte define Marcelo Fernandes como principal alvo para o comando técnico. Ex-treinador do Guarani, Marcelo Fernandes, pode ser anunciado pela Macaca ainda hoje. Além de Valentim, Ponte também confirmou as saídas de Maguinho e Jean Dias. Dupla rescindiu com o clube em comum acordo e deixam a Ponte após 9 meses. Na reestreia de Thiago Carpini, o Juventude venceu o Corinthians por 2-1 no Alfredo Jaconi e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, o Timão chega ao 5º jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão. CBF realizou agora há pouco o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Serão 2 clássicos regionais entre Atlético e Cruzeiro, Vasco e Botafogo, além de Corinthians e Atlético Paranaense e Bahia contra o Fluminense. Oitavas de final das competições sul-americanas começam hoje. Pela Libertadores, São Paulo visita o Atlético Nacional de Medellín e o Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield da Argentina. Já pela Sul-Americana, Fluminense enfrenta o América de Cali na Colômbia. Bandeirantes. 97102-1493. Estou aguardando a sua mensagem de texto. Mande para cá porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. E ontem no Brinco, o Guarani perdeu para o São Bento de virada por 2-1 pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista de Futebol. Para um público de 567 torcedores, uma renda de pouco mais de R$ 2.000.
Guarani de Fred, Conte, Cauê, Rafael, Léo Coutro, Titi, Vinícius Cauê, depois o Victor, Vinícius Yuji, JP Galvão, Pablo, depois Riuta, Vitinho, depois Mineiro, João Vitor, depois Raí Nascimento, Micael, depois Léo Porfírio, equipe do Cordeiro. Já o São Bento, Zé Rafael, Léo Príncipe, Vitão, Graçom e Rael, Kimmel, Fábio Bahia, Lauder, Valtinho, Flávio, Wesley, depois Pedro Igor, Fabiano Carneiro comandou o Bentão. Os gols do jogo, o Guarani saiu na frente com o Vitinho, mas levou a virada Marco Gabriel e também o gol marcado pelo Haney. Fizeram os gols, portanto, do time do São Bento. O São Bento vence de virada do time do Guarani. Na última rodada, o Bugre precisa vencer o Rio Branco em Americana e torcer para um tropeço do São Bento, que joga contra o Primavera na cidade de Sorocaba. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, deixa eu dar uma informação aqui e me perdoem por, ter colocado no condicional, mas o Marcelo Fernandes é o novo técnico da Ponte e já comandou treino hoje pela manhã, tá? Tá confirmado. Era uma confirmação que eu deveria ter feito e agora chega a confirmação que o treinador está contratado, deve ser apresentado à tarde, não sei, mas ele já comandou o treinamento na Ponte na manhã de hoje, tá bom? Vamos aqui os nossos ouvintes. Eu sei que todo mundo vai me perguntar o que eu acho. Isso é um problema da Ponte. Nesse caso, está trocando de treinador porque o Valentim foi embora, não é? Eu gosto muito do trabalho do Marcelo e como os dois outros treinadores que foram especulados ontem, eu também não tenho nada que desabone e contra o Marcelo também. Agora, o principal problema da Ponte não é seu comandante. O principal problema da Ponte é pagar as suas contas. Se pagar, a coisa anda. Se não pagar, vai ficar mais complicado do que já está. É isso que eu penso, a grosso modo. Agora tem que esperar o cara trabalhar, ver como é que ele vai armar o time, se o time vai melhorar ou vai piorar na mão dele. Como diria o profeta, vamos aguardar. Só espero que o Guarani não precise desses pés de rato na Série C. São todos horríveis, não merecem levar o nome de jogador dessa profissão. Só salvo o Riuta, Aguinaldo. Deve estar se referindo à Copa Paulista, né? Obrigado, Aguinaldo. Bom dia, CH. Responda na lata, por favor. Bruno Lopes não é titular da Ponte? Eu também não entendo. Para mim tem que ser Gé e Bruno Lopes hoje. Por que os destaques da base não ganham oportunidade no profissional? Nós vamos ver agora com a troca de treinador por que isso não acontecia. Eu nunca entendi por que não. Não acredito mais na classificação da Ponte. E o amigo Marcel Grota, eu vou dizer exatamente aquilo que eu já disse há 15 dias. A Ponte não me inspira. Ela vai se classificar. Eu torço para os dois se classificarem. Mas a minha opinião hoje é: a Ponte classifica e não sobe e o Guarani não classifica. Hoje. Isso pode mudar a cada rodada. O Guarani está começando a dar mostras que está se organizando. Vamos ver o próximo jogo. O próximo jogo é primordial. Se ganhar do ABC, que não vai ser fácil, aí a situação muda de figura, não é? O Gustavo Turbino, torcedor do Náutico que veio do Recife a Campinas de bicicleta, estava domingo cedo em Londrina, vendo vitória do Timbu. Agora está em trânsito para São Bernardo do Campo. É legal, Paulo Neves. Muito obrigado aí pela sua informação. Aqui tem o Batata, tem de corneta hoje em dia. A torcida da Ponte é incrível. Vamos pro estádio e sair do sofá, ou seja sócio torcedor. Para mim, Eberlin está tirando leite de pedra e lutando contra tudo e todos. O nosso maior patrimônio estava jogado no lixo, não entendi.
Eu acredito que estamos no sentido certo. Tá bom, Batata, tá registrado. Ontem fomos dormir com Igor Magalhães e Luizinho Vieira, porém acordamos com Marcelo Fernandes. Em uma palavra, como você resume essa contratação? Como diria Zé Arnaldo, Deus do céu. Cara, entender cabeça de dirigente é uma coisa, meu caro Bruno, que faz muito tempo que eu deixei de tentar entender. Não é? É um cara que está disponível no mercado, é um cara que eu respeito tanto o Luizinho Vieira como o Igor e respeito também o Marcelo Fernandes. Não é porque não funcionou, entre aspas, no Guarani que não dê certo na Ponte. A equação é mais complexa e a equação, para mim, passa pelo pagamento daquilo que está sendo absolutamente... está faltando pagar para os jogadores. A base de tudo é isso, para mim. Não é? Eu deixaria o Brigatti mesmo e daria um jeito de acertar os salários. Tenho certeza que esse é o melhor reforço para esse momento. Um abraço, Ale. Eu concordo 100% com você. Vou arrumar assunto, mas eu gosto do Marcelo, visto o trabalho que ele fez no Santos com jogadores da base. Aprontando, tem que avisar o Valentim para levar o Arthur, Dudu, Lucas Cândido para Minas com ele. Marcelo Pimentel. Marcelo Fernandes é trocar 6 por meia dúzia. Insiste em jogador que não dá fruto e não usa a base. Como foi o Valentim, Abimael Costa. Bom, Marcelo Fernandes será outro erro. Treinador que no rival não conseguiu dar característica alguma para o elenco que comandou. Figurando sempre na parte de baixo da tabela. Oremos, Renato Grácia. Bom dia, CH. Aqui é o Carlos Oliveira. Gostei da contratação. Marcelo Fernandes é ótimo treinador. Nega véia vai subir. Deus te ouça. Queria muito que os dois times subissem, cara, porque essa Série C ninguém merece. Ninguém merece. Qualquer treinador que chegar e não receber o salário fica desmotivado. O que você acha, Valnei Matheus? Eu concordo 100% com você. Odilon da Vila União. Torcida da Ponte sempre chamando o Guarani de falido. Olha só hoje. É, Odilon. É isso aí. Marcelo Fernandes não deu certo lá embaixo. A Ponte vai dar? Diretoria madura. Espero que jogadores da base joguem. Carlos, do Jardim do Lago. Eberlin, se tu não tem competência, pede para sair. Eu conheço bem sua procedência desde os anos 80. Tandy Negrão. Não entendi muito bem, mas está registrado. 11h46 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, os bastidores do Moisés Lucarelli continuam bem agitados. No final da tarde de ontem, início da noite, a assessoria da Ponte Preta divulgou uma nota oficial confirmando as saídas de Maguinho, do Jean Dias e também do Alberto Valentim. A assessoria da Macaca confirmou que o treinador recebeu uma proposta do América Mineiro e pediu a rescisão de contrato com a Macaca para comandar o Coelho nesta Série B. E nesta mesma nota, a diretoria ainda informa que a Macaca já tem um treinador contratado e que ele será apresentado oficialmente na tarde de hoje. E aí, dentro do Esporte em Debate, nós checando, procurando saber quem era e chegamos ao nome de Igor Magalhães. O treinador havia deixado o CSA no final de julho deste ano e era o principal nome cotado para assumir a Ponte Preta. Porém, após o programa ali durante a noite, mais uma vez, uma reviravolta nos bastidores da Macaca e a Ponte Preta foi atrás de Marcelo Fernandes, ele mesmo, ex-Guarani, comandou o rival da Macaca até 2 semanas atrás. A diretoria já oficializou uma proposta por ele e ele deve ser anunciado na tarde de hoje. Pelo rival, Marcelo Fernandes disputou 11 partidas, conquistou 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E CH, só uma curiosidade, assim que saiu as notícias que a Ponte tinha formalizado essa proposta pelo Marcelo Fernandes, já deu uma limpada ali na rede social e deve ser anunciado logo mais como novo treinador da Macaca. CH? Obrigado, Pedro. Está confirmado também a apresentação de Marcelo Fernandes como novo treinador da Ponte. Vai acontecer às 13h30. E agora, comentando a Macaca, chegando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Bom dia a todos. CH, após a saída do Alberto Valentim, que recebeu aí uma proposta de um time de Série B, né, o América Mineiro. Tá com dificuldade o América Mineiro, hein? Tá na zona do rebaixamento.
perdeu na última rodada, demissão de treinador, e o Alberto sai de uma condição mais, digamos que tranquila na parte, falando de futebol, tá dentro do campo, né? Porque a Ponte tá dentro do G8 hoje, classificada, a 4ª colocada, depois da última rodada aí acabou perdendo algumas posições, mas vai para uma dificuldade lá também na Série B o Alberto. Bom, que seja feliz, eu acho que a passagem pela Ponte Preta foi muito positiva, o Campeonato Paulista, uma campanha muito boa, né? Montagem de time rápida e conseguiu bons resultados e entregou o time, né, dentro do G8, que é o primeiro objetivo. Então, passagem positiva do Alberto. Agora, uma possível contratação do Marcelo Fernandes. O Marcelo fez um bom trabalho no Guarani, tá? Inclusive, na minha opinião, injustamente demitido. Poderia ter tido um pouco mais de tempo aí o Marcelo Fernandes, que é bom tecnicamente e que por toda essa turbulência fora de campo seria um bom nome, na minha opinião, que é um cara que agrega muito vestiário e é um cara que tem uma leitura emergencial interessante. E é o que a Ponte está precisando. Então, para mim, se for concretizada a contratação do Marcelo Fernandes, acerta a diretoria da Ponte, CH. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani ontem pela Copa Paulista perdeu de virada 2-1 para o São Bento, que assumiu a 4ª colocação no grupo C da competição. E o técnico Marcelo Cordeiro falou sobre o resultado negativo e a possibilidade do Guarani ser eliminado. Mas a gente só tem a lamentar, pedir desculpa ao torcedor pela derrota, mais uma derrota. Não era o que a gente pensava para essa competição, mas é um aprendizado, volto a falar. Grupo muito jovem, vários atletas do Sub-20 sendo utilizados. É até uma forma também do torcedor ver os jogadores que o Guarani tem para essa competição, né? Então são novos jogadores surgindo. Hoje a gente teve estreia de mais um atleta, né, o Cauã Mineiro, um atleta do Sub-17, né, fazendo seu primeiro jogo no profissional. E é claro que derrotas acontecem, não era o que a gente esperava. E a gente tem a pedir desculpa porque realmente a classificação estava na nossa mão no jogo de hoje. Mas não tem nada perdido ainda, vamos para o último jogo contra o Rio Branco, buscando a vitória, que é o nosso papel, buscar vencer, e aí ter que contar um pouquinho com a sorte também, com a derrota do São Bento, para que a gente possa classificar. Com relação ao time que disputa a Série C do Brasileiro, treinamentos durante toda a semana, sexta-feira viagem para Natal, onde no sábado, 7h30 da noite, o Guarani vai enfrentar a equipe do ABC no estádio Frasqueirão. O Bugre, que precisa de 3 vitórias para não depender de outros resultados, é claro, se classificar de forma matemática à próxima fase da competição. E para esse jogo, o técnico Matheus Costa tem novidades boas. O zagueiro Rafael e o volante Caio Melo cumpriram suspensão na vitória diante do Ipiranga e voltam a ficar à disposição. Provavelmente, Rafael titular ao lado do Alan Santos na zaga, o Caio Melo, não sei se ele volta no lugar do Isaac ou se ele vai ficar no banco. E lá na frente, como o Dentinho entrou bem no segundo tempo, acredito que vai ganhar a posição do Cauã Jesus. Valeu, CH! Valeu, Breno, obrigado. Agora para comentar o Guarani, Gleger Zorzin. CH, depois do bom resultado que animou aí o torcedor bugrino, né, na última rodada, o Guarani venceu o Ipiranga de virada, inclusive, mostrando que alguns jogadores recuperando aí, eu tô falando isso, né, eu tô falando do Isaac, né, que inclusive foi muito questionado para todos nós aqui, inclusive eu disse, né, que não entendi o posicionamento, e o Isaac foi muito bem no jogo, né, participativo, fazendo gols, inclusive, né, então participa da iniciação do primeiro gol do Guarani e depois efetivamente fazendo o segundo gol da virada, o gol da vitória. Foi muito bem o Isaac, é importante a gente ressaltar. Só que tem um porém, né? O esquema adotado pelo Matheus, com 2 meias, o time tá jogando em casa, né? Jogando em casa, e tem agora o retorno do Caio Melo, que vai fazer o Matheus
mantém a mesma estrutura, mantém o mesmo time que venceu e que venceu um jogo difícil, um jogo duro para essa partida contra o ABC. E vale ressaltar, viu, CH, que esse time do ABC é o time que mais empata no Brasil. Se eu não me engano, são 11 empates. 11 empates é muita coisa, né, em 16 jogos. Então, e jogo fora de casa. O jogo é difícil para o Guarani. O Guarani só interessa a vitória. O Guarani vencendo o ABC, eu acredito muito numa arrancada rumo à classificação. O primeiro objetivo já foi conquistado, vitória contra o Ipiranga. E esse compromisso agora, próximo, jogando lá no Frasqueirão, grande Frasqueirão, hein? Panela de pressão o estádio. E o ABC precisando vencer, né? Precisando vencer. Então, jogo duro de novo, não tem jeito. Um jogo, e o Guarani tem que pensar dessa forma mesmo. É um jogo após o outro, buscando o resultado, buscando a vitória, para conquistar aí e entrar de vez no G8. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro. Ontem, no fechamento da 19ª rodada, jogando em Caxias do Sul, o Corinthians foi superado pelo Juventude. 2-1 para o time gaúcho que não vencia já há muito tempo. Ontem foi a estreia do Thiago Carpini. O Corinthians apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. O Timão, e assim como o Juventude, o Campeonato Brasileiro retorna apenas no próximo fim de semana. Porque hoje tem Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Pela Libertadores da América vai começar a fase oitavas de final. Hoje às 7 da noite tem Fortaleza e Vélez. 9h30, Atlético Nacional e São Paulo. No mesmo horário tem Peñarol e Racing. Lembrando que são os jogos de ida da fase oitavas de final. Hoje também, pela mesma fase, oitavas de final, é dia de Copa Sul-Americana. Às 7 da noite tem Once Caldas e Huracan. 9h30, América de Cali e Fluminense, além de Del Valle e Muxucruna. São os jogos, portanto, hoje da Copa Sul-Americana. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada, 9h30 da noite, melhor, 7h30, o jogo entre CRB e Atlético. Ontem tivemos um jogo pela Copa Paulista. Na verdade foram 3 jogos, mas o destaque fica por conta do jogo do Guarani. E o Bugre no Brinco perdeu e se complicou, perdeu de virada para o São Bento pelo placar de 2-1. Ontem também Comercial e Inter de Limeira empataram por 2-2 e o Oeste bateu o São José por 2-1. Na última rodada, todos os jogos no sábado às 15 horas, o Guarani vai até a Americana pegar o Rio Branco. Precisa vencer e torcer para um tropeço do São Bento que joga contra o Primavera, para o Bugre, com o seu time alternativo, chegar às oitavas de final da Copa Paulista de Futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, encerramos mais um Nossa Área. Mais uma vez agradecendo a audiência, a parceria de vocês. Agora, na sequência, vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Um abraço e até a próxima!